Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula que trata aí do tratamento de dados pelo poder público. Vamos terminar esse capítulo. E antes da gente começar a aula, eu quero dar alguns créditos aqui, porque vocês vão ver ao longo da minha apresentação que tem algumas transcrições, né, de conceitos e coisas que eu achei importante incluir aqui. E eu tirei esses conceitos de um lugar que é este livro aqui, ó. LGPD comentada, coordenado pela doutora Vivi Maldonado e pelo Renato Opsi Blum. Esse aqui é um livro muito legal para vocês terem, tá? Fala enfim, ele comenta a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ele é uma curadoria, né, da doutora Vivi Maldonado e do Renato. Então, são vários os autores, né? E aqui essa parte que está falando sobre os artigos que eu vou falar agora, ela foi escrita pelo Fernando Tasso e tem alguns pontos aqui dos slides em que realmente eu transcrevi os conceitos do Fernando, então é importante vocês saberem que foi daqui que eu tirei a inspiração para os próximos slides. Esse aqui é um livro que eu altamente recomendo vocês adquirirem, tá? Quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais no entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um livro realmente muito bom, tá bom? Então vamos lá, deixei aqui os créditos conforme comentei com vocês e vamos dando continuidade aqui pelo artigo 25, né? Nós paramos no artigo 24 na última aula. E o artigo 25 fala sobre o fato de como os dados têm que ser mantidos, né, dentro dos órgãos públicos e que ele precisa ser mantido em um formato interoperável, estruturado para uso compartilhado. E qual que é a finalidade disso? Execução de políticas públicas, prestação de serviços, descentralização de atividade pública e disseminação de acesso das informações pelo público em geral. Quem não assistiu à aula anterior, tem duas coisas que a gente precisa fazer aqui. Uma é ler a Lei de Acesso à Informação. Eu vou deixar de novo o linkzinho, né, na descrição desse vídeo para vocês não terem que ir até a aula anterior para procurar o link. E eu vou deixar um segundo link aqui nesse vídeo, que é um videozinho que é uma reportagem, né, do Ronaldo Lemos, que ele fala a respeito de como funciona, né, a emissão de documentos e a vida na Estônia, né? A Estônia é um dos países que está mais adiantado em termos de digitalização, desburocratização, facilidade, né, na vida aí do titular de dados. Então, digamos que o sonho, né, o sonho de consumo de quem trabalha com dados é chegar um dia a ser a Estônia. E aí eu deixei lá esse videozinho também para vocês verem quais são os benefícios de ter toda essa formatação, né, interoperável, ou seja, que você pode linkar em vários sistemas e eles se conversam entre si. Tá? Assistindo esse videozinho, vocês vão ter essa visibilidade, porque assim, é a coisa mais maravilhosa. O camarada vai lá e ele comunica o estado que ele mudou de endereço. Automaticamente, todas as outras coisas são alteradas. As contas de fornecimento, o documento lá do Detran deles, enfim, é uma maravilha. Não custa nada a gente sonhar, né, que um dia a gente vai chegar lá. Pelo menos as leis estão sendo construídas para que seja assim, né? E aí, falando aqui sobre a interoperabilidade, né, de acordo com essa definição que o Fernando Tasso deixou escrito lá no livro, é a capacidade de diversos sistemas trabalharem em conjunto, garantindo a troca de informações de forma eficiente. O que esse artigo quer? Ele quer determinar que o poder público facilite essa comunicação entre os diversos setores da administração. Para quê? Para facilitar a vida do cidadão, do indivíduo, do titular de dados, tá? Então, o dado tem que ser tratável por qualquer sistema, o dado tem que ser transitável via web e o dado tem que estar em padrão aberto. Dentro desse capítulo, lá no livro onde está esse capítulo que o Fernando Tasso escreveu, vocês encontram aí detalhamento de tudo isso, tá? O que é um dado tratável por qualquer sistema, o que é um dado transitável via web, o que é o dado em padrão aberto, são questões mais técnicas, né, sobre essa questão da interoperabilidade. Se você quiser ver mais no detalhe, dá uma lidinha lá nesse capítulo, tá? E aqui, o que é importante você saber? O que nós estamos falando aqui
que o dado ele tem que ser armazenado, ele tem que ser mantido dentro dos cadastros públicos em um formato aberto. Isso não significa dizer que todos esses dados são abertos para quem quiser ver, estão ali disponíveis, não é nada disso, tá? Existe uma diferença muito grande entre a forma em que ele é armazenado e a forma que ele é divulgado, tá? O dado pessoal, e o dado sensível não é assim aberto para quem quiser ver, não. Ele depende de uma base legal para ser utilizado e o uso, as operações de tratamento, tudo está aqui direitinho subordinado à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aí, continuando na questão da interoperabilidade, os dados pessoais e sensíveis têm que ser armazenados de uma forma estruturada, ou seja, a gente tem que ter os bancos de dados lá certinhos, com as tabelas, né? Não pode ser aquela bagunça que ninguém consegue entender e, portanto, não consegue compartilhar, não consegue utilizar. Em um formato aberto para facilitar, né, essa questão da interoperabilidade, permitindo a integração de sistemas aí por diversas formas, API, né, várias são as formas de você fazer a integração e sempre observadas as premissas técnicas, inclusive as de segurança. Então, de novo, né, essa abertura que a gente fala aqui, ela diz respeito a uma facilitação da utilização dos dados e dos sistemas, e não que as pessoas vão poder acessar esse dado de qualquer forma. Não é isso que a lei está querendo dizer, tá? O artigo 26 diz que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público tem que atender às finalidades específicas, sempre, de execução de políticas públicas e atribuições legais pelos órgãos e entidades públicas, respeitados os princípios da LGPD. Então, na aula anterior, a gente falou dos princípios dos processos e dos atos administrativos, né? E aqui, o que acontece, né? Esse uso, ele vai ter que respeitar a LGPD com todos os seus princípios, todos os princípios que norteiam os atos administrativos e mais esses princípios que norteiam a atividade pública em si. Ou seja, somente pode ser realizado na consecução das suas atividades que são obrigatórias, visando o bem comum. Tudo isso, tá, compõe aí a forma de atuação quando a gente está falando no uso de dados pelo poder público, e no caso do compartilhamento não é diferente. Aqui dentro do uso compartilhado dos dados, nós temos dentro desse conceito, esses 4 itens aqui, tá? Transmissão, comunicação, transferência e difusão. Todos esses itens fazem parte desse conceito de uso compartilhado dos dados. Então, quais são os requisitos para fazer o uso compartilhado? Tem que ter uma finalidade específica, uma base legal para transferência e uma validação. Isso daqui é um teste de proporcionalidade. Quem trouxe esse termo, né, do teste de proporcionalidade foi o Bruno Bioni, que é um daqueles caras maravilhosos lá do Data Privacy Brasil. Se você assistiu a minha aula do legítimo interesse, você viu que até eu apresentei ali um teste do legítimo interesse que foi criado por esse pessoal do Data Privacy Brasil e eles gentilmente deixaram apresentar aqui na aula. O teste de proporcionalidade é algo parecido com aquilo, ou seja, nós vamos colocar ali uma situação concreta que refere-se a um tratamento do poder público e nós vamos precisar validar se esse compartilhamento ele atende a todos os requisitos da lei a que ele se subordina e mais, se ele atende a legítima expectativa do titular de dados, não ofende, não agride nenhum direito individual, né? Para a gente sempre colocar na balança, olha só, vale a pena a gente fazer esse compartilhamento ou não, tá? Então esse daqui é um documentozinho de validação específico para quem trabalha com órgãos públicos, tá? No parágrafo 1º é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes da base de dados a que tem acesso, exceto nas seguintes hipóteses, né? Primeiro, execução descentralizada de atividade pública, transferência com fim específico e determinado. Um exemplo disso, né? Eu até comentei isso também na aula anterior. Nós temos aqui no Brasil os cartórios, né, de registro civil de pessoas naturais, cartórios de registro de imóveis. Esses cartórios, eles são empresas privadas que trabalham por delegação do poder público. Então, nós estamos falando aqui de um exemplo de uma execução descentralizada de uma atividade pública, tá? Eles compartilham dados com, por exemplo, a Corregedoria Geral da Justiça,
com, por exemplo, a Defensoria Pública, para que elas possam lá realizar suas atividades. Então, aqui é uma exceção, tá? Em que esses dados poderão ser transferidos. Dados acessíveis publicamente, observadas as disposições legais. Então, a gente tem alguns dados que, pela sua natureza, eles ficam lá de acesso público, né? São dados que são conhecidos de todas as pessoas, tá? Esses dados são constantes de bases legais, bases públicas sob custódia do órgão ou ente público. Aqui eu recomendo vocês darem uma olhada lá na bendita da Lei de Acesso à Informação, porque ela fala bastante sobre essas definições do que seria o dado acessível, tá? E em todo caso, mesmo quando o dado é público, sempre tem que se observar a finalidade, a boa-fé e o interesse público. Então, por exemplo, os processos que são públicos e que não estão protegidos por um sigilo lá, né? Não tem uma determinação lá de segredo de justiça, que a gente chama, eles são dados públicos. Você pode ir lá consultar, né, no Tribunal de Justiça o andamento dos processos. Qual que é a finalidade disso? Qual que é o princípio que rege isso? É que às vezes nos processos judiciais podem ter direitos, por exemplo, de terceiros que estão sendo prejudicados ali, né? Então, assim, a base de dados de processos, ela, em regra, sempre foi um documento de acesso público. Mesmo assim, o uso desse documento, desse dado, dessa informação, nunca pode ser utilizado para prejudicar ou para ofender interesses do titular de dados, tá? Qual é a outra exceção? Previsão legal ou transferência respaldada em contrato, convênio ou congênere. E aqui, gente, tem um entendimento no meio jurídico de que, assim, olha, se o órgão público não conseguir sustentar em nenhuma das hipóteses anteriores, ele vai criar ali um contrato ou um convênio? Não, não é assim, tá? Precisa sempre ter uma necessidade, uma justificativa, alguma coisa do seu dever enquanto Estado. Você não pode simplesmente criar um convênio ali para fazer uma operação de tratamento se ela não tiver previamente embasada numa atividade realmente com uma natureza pública e que favoreça o cidadão, tá? Próxima exceção, transferência de dados para prevenção de fraudes, irregularidades, proteção e resguardo da segurança, integridade, vedado o tratamento para outras finalidades. E aí, quando tiver esses contratos e convênios, né, decorrentes aqui desse parágrafo primeiro, eles sempre têm que ser comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos lá para os artigos 27, 29 e 30, sendo que o 28 pulou porque ele foi vetado, tá? Então, só para vocês saberem. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular. Olha que interessante, a gente tem aqui dentro da Lei de Proteção de Dados um caso dentro, né, da autonomia do direito público em que se fala na questão do consentimento. E aqui, gente, eu vou pedir aqui uma licença poética para vocês, porque nesse mesmo livrinho aí que eu indiquei para vocês, tem um exemplo que a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Miriam Wimmer, ela deu e está transcrito aqui no livro, olha. Exemplo, um caso em que o cidadão tem a opção entre usufruir de um serviço público presencialmente, mediante o comparecimento na sede do órgão, ou através do seu aplicativo para celular. Nessa hipótese, por se tratar de uma comodidade e não de um empecilho de acesso ao serviço, um eventual consentimento na coleta de dados, como por exemplo a geolocalização para o tratamento estatístico, seria justificável. Olha só que interessante, a Miriam encontrou aqui um exemplo em que faz sentido a utilização desse consentimento. Por que é tão difícil, né, a gente pensar nisso? Porque, veja, o consentimento lá tem que ser livre, né, e tem que ser feito numa cláusula específica, não pode vir aí com nenhum tipo de imposição junto, e é um pouco difícil a gente imaginar um consentimento totalmente livre quando nós estamos falando nessa relação que é um pouco assimétrica, né, porque, veja, nós estamos falando do Estado versus o indivíduo. Mas a Miriam deu esse exemplo aí, eu achei legal para vocês, porque eu achei um exemplo feliz aqui de onde esse consentimento poderá funcionar, tá? E aí vem as exceções, tá? Lógico, quando houver dispensa de consentimento, casos de uso compartilhado em que será dada publicidade e nas exceções do artigo 26 que a gente também acabou de ver, tá?
Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar informações específicas sobre o âmbito, natureza dos dados e detalhes do tratamento e emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. A gente vai ver agora que tem uma sucessão de coisas aí que a autoridade nacional precisa fazer, regulamentar e tal, né? Inclusive no artigo 30 agora, ela poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. É natural, é esperado, né, que a autoridade nacional venha a regulamentar direitinho certos pontos da atividade relativa aos órgãos públicos, tá? E aí, falando um pouco das responsabilidades, o artigo 31 diz que quando houver violação à LGPD em decorrência do tratamento de dados por o órgão público, a ANPD poderá enviar um informe com as medidas cabíveis para cessar a violação. O que causa um certo espanto aqui, ó, vamos no 32. A ANPD poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação do relatório de impacto da proteção de dados e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Se a gente olha um pouquinho, né, os artigos todos aqui, é tudo poderá. Mas no fundo, eu entendo que deverá, né? Esse é o entendimento da Simone, tá, gente? Pelo amor de Deus. Está escrito na lei que poderá, mas como a gente está falando de uma autoridade nacional, como a gente está falando de um órgão da administração pública, eu entendo que não pode ficar assim na opção, né? Poxa, você está vendo lá que existe uma violação à LGPD, tem que ser, né? Tem que ser enviado um informe, tem que ser determinado o uso de medidas cabíveis para cessar a violação. Não é só uma mera possibilidade, é mais um dever, né? Esse pelo menos é o meu entendimento em relação a isso. Mas, enfim, nós vamos esperar aí para ver como é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se manifestar em relação a esses temas. E aí, gente, olha só, nós estamos aqui no meio do caminho, viu? Nós estamos no meio do caminho, chegamos aí praticamente no meio da Lei Geral de Proteção de Dados, com essa coisa bonita que é a constância e a disciplina. Logo mais, vocês vão poder realmente dar um play aí no Privacy Flix e ter a Lei Geral de Proteção de Dados comentada 100% aqui nesse canal. Isso é uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Então, gente, se vocês estão gostando do conteúdo, por favor, compartilhem para que muito mais pessoas conheçam o conteúdo da LGPD, tá certo? Se tiver uma só pessoa assistindo, com certeza eu vou continuar dando essas aulas, mas quanto mais gente conhecer, melhor, tá bom? Um beijo enorme para vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.